Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje é a extinção dos contratos, matéria tratada entre os artigos 472 e 480 do Código Civil. Dá-se a extinção do contrato quando cessa a produção de seus efeitos. Via de regra, a extinção ocorre com o cumprimento de suas cláusulas. Os contratos podem se extinguir pelas causas extintivas comuns a todos os negócios jurídicos, tais como sua invalidação, pelo advento de termo ou condição resolutiva e pela impossibilidade definitiva e superveniente do objeto. Os efeitos dos contratos podem cessar também pela extinção das obrigações por eles geradas. A extinção é uma ocorrência natural das relações obrigacionais. Inicialmente, como primeira forma básica, o contrato poderá ser extinto de forma normal, pelo cumprimento da obrigação. Como segunda forma básica, a extinção dos contratos pode se dar por motivos anteriores à celebração, com a invalidade contratual, a cláusula resolutiva expressa e a cláusula de arrependimento. Como terceira forma básica, o contrato pode ser extinto por fatos posteriores ou supervenientes à sua celebração, tendo uma das partes sofrido prejuízo, o que é o caso de rescisão contratual. Por fim, a última forma básica de extinção dos contratos, para algumas categorias negociais, temos a morte de um dos contratantes, que gera o fim do pacto nos casos em que a parte contratual assume uma obrigação personalíssima. Existem, todavia, formas de extinção exclusiva das relações contratuais. Trata-se de causas extintivas próprias dos contratos. As formas de extinção específicas das relações contratuais podem ser divididas em três grandes grupos. Por resilição, quando a extinção decorre exclusivamente de manifestação unilateral de vontade, ou ainda quando a extinção decorre de acordo entre as partes, no distrato ou no de resilição bilateral. Por resolução, por inadimplemento, quando ocorre o descumprimento imputável a outra parte relativamente à obrigação essencial ao negócio, e por resolução por onerosidade excessiva, quando os efeitos do contrato cessarão em virtude de fato superveniente que lhe alterou significativamente o equilíbrio contratual. A resilição abrange o distrato propriamente dito, previsto pelo artigo 472, e a resilição unilateral, presente no artigo 473, ambos do Código Civil. O distrato corresponde ao negócio jurídico por meio do qual as partes de determinado contrato promovem a sua extinção, regulamentando da forma que melhor lhes aprouver os efeitos de tal dissolução. Nessa espécie, a extinção se efetiva por mútuo consenso. Já a resilição unilateral constitui direito potestativo à extinção do contrato por simples declaração de vontade de uma das partes contratantes. Essa modalidade de extinção se verifica por iniciativa de uma das partes e nos casos previstos, explícita ou implicitamente em lei. Extingue-se os contratos por resolução quando uma das partes descumpre cláusula contratual ou por onerosidade excessiva. Nos contratos bilaterais ou sinalagmáticos, a possibilidade de resolução do contrato por inadimplemento decorre da lei, é a chamada cláusula resolutiva tácita. As cláusulas resolutivas tácita compreendem o descumprimento de todos aqueles deveres que vierem a prejudicar a produção dos efeitos essenciais que o contrato visava a produzir. As partes podem, de todo modo, no exercício da sua autonomia negocial, estabelecer a cláusula resolutiva de forma expressa, prevendo para as quais obrigações o inadimplemento terá o condão de autorizar a resolução do contrato pela outra parte. É importante também mencionarmos a exceção de contrato não cumprido, que se refere apenas aos contratos bilaterais. Tal exceção estabelece que a parte devedora não pode exigir da contraparte o cumprimento de uma obrigação enquanto estiver inadimplente, e está presente no artigo 476 do Código Civil. Por fim, a resolução por onerosidade excessiva se relaciona à cláusula rebus sic stantibus e aos contratos comutativos e de execução continuada ou diferida. E assim concluímos aqui a nossa aula de hoje. Consulte o material disponível em sua área do aluno para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Qualquer dúvida, acione a tutoria online. Para conquistar o sucesso, você precisa aceitar todos os desafios que vierem à sua frente.
Você não pode apenas aceitar o que você preferir. Dessa forma, organize as suas prioridades e siga em frente. Bons estudos e nos vemos em breve.